Sabe qual é um dos erros que mais derrubam candidatos nas provas de conhecimentos bancários? Confundir debentures com commercial papers. Pois é, mas a nossa preparação para detonar essa e outras pegadinhas do mercado de capitais começa agora mesmo. Já vou pedir para você pausar a tela e dar um print nessa tabela agora mesmo. Essa é a verdadeira carne de vaca da Banca Sebrasp, aquele assunto que vai estar na sua prova com certeza. A grande armadilha aqui é misturar as características desses dois títulos de dívida corporativa. Olha só, se você observar a tabela, vai notar que as debentures são instrumentos de médio a longo prazo, com vencimento sempre superior a 1 ano. Já os commercial papers, que a banca também adora chamar de notas comerciais, são de curtíssimo prazo, limitados a 360 dias, e servem para uma coisa muito específica: financiar o capital de giro da empresa. E aqui vai a regra de ouro, o detalhe que despenca em prova. Instituições financeiras, como os bancos, não podem emitir nenhum desses dois títulos. Eles são uma exclusividade das sociedades não financeiras. Mas, afinal de contas, de onde surgem esses títulos? Para entender isso, dá uma olhada nesse mapa conceitual que organiza brilhantemente o sistema financeiro nacional. A gente tem 4 grandes segmentos aí: o mercado de crédito, o monetário, o de câmbio e, claro, o nosso foco de hoje, o mercado de capitais. O ponto crucial, aquilo que você precisa levar para a prova, é entender o porquê da existência do mercado de capitais. Ele existe basicamente para permitir que as empresas captem recursos escapando totalmente daquela intermediação de um banco, ou seja, fugindo do altíssimo spread bancário. E como isso funciona na prática? Essa comparação detalha super bem. Na intermediação bancária tradicional, quem poupa deixa o dinheiro no banco, e o banco empresta para a empresa cobrando uma taxa muito maior. Esse custo aí no meio é o spread. Agora, no mercado de capitais, o cenário muda radicalmente. Quem investe fornece o capital de risco diretamente para as empresas, comprando valores mobiliários como as ações e aquelas debentures que a gente acabou de analisar. É uma relação direta que acaba sendo mais rentável para quem investe e muito mais barata para a empresa que precisa crescer. Faz sentido, né? Bom, vamos avançar agora para o tema que representa prioridade absoluta nas provas da Sesgran Rio e da Fundação Carlos Chagas, as famosas operações de underwriting ou subscrição. Pode preparar o print de novo, porque essa tabela é obrigatória para sua revisão. Aqui a gente organiza de um jeito bem didático como o risco é distribuído durante o lançamento de novos títulos no mercado. No underwriting do tipo firme, o banco ou a instituição intermediadora assume literalmente todo o risco da operação e já adianta o dinheiro para a empresa. Se os títulos encalharem e não venderem, o problema é 100% do banco. Já na modalidade de melhor esforço, o próprio nome já entrega. O banco apenas tenta vender os papéis no mercado dando o seu melhor, mas quem assume o risco do insucesso é a própria empresa emissora. Por fim, no modelo stand-by ou residual, o banco atua como uma espécie de fiador, sabe? Ele se compromete a comprar apenas as sobras, ou seja, os títulos que não foram vendidos ao público durante o prazo combinado. Ter essas palavras-chave fixadas na mente é simplesmente essencial. Hora do flashcard. Vamos fazer aquela revisão ativa rápida. Pausa um pouquinho e tenta buscar na memória qual é o significado exato dos termos split e in-split quando a gente fala de ajustes de ações. E aí, lembrou? A resposta correta é: split significa desdobramento, ou seja, a quantidade de ações aumenta, enquanto implit significa grupamento, reduzindo a quantidade. Mas a grande sacada aqui, a armadilha mais frequente dos examinadores, é afirmar que esse ajuste muda o tamanho do patrimônio de quem investiu. Absolutamente não. A quantidade de papéis na carteira sofre alteração, seja dividindo ou agrupando, mas o valor financeiro total do investidor permanece rigorosamente o mesmo. Vamos para mais um flashcard rapidão para testar a retenção de conceitos operacionais de bolsa. Quais são as regras e os gatilhos exatos do mecanismo de Circuit Breaker lá na B3? É hora de pausar e tentar lembrar as porcentagens exatas antes de continuar. Para gabaritar isso, tem que ter os dados estatísticos na ponta da língua. O Circuit Breaker é um mecanismo de proteção para evitar um pânico generalizado no mercado. Se o índice Bovespa registrar uma queda brusca de 10%, o pregão é interrompido por 30 minutos. Agora, se após o retorno a queda continuar e bater 15%, aí as negociações são paralisadas por 1 hora inteira. Memoriza isso porque esses percentuais e tempos exatos despencam em prova. Base teórica sólida? Então vamos ver na prática como as bancas disfarçam esses conceitos. A gente vai dissecar as principais armadilhas agora mesmo em um formato de simulado. A leitura atenta do enunciado é o primeiro passo. Ele é bem direto e exige domínio sobre títulos de dívida corporativa. Sobre commercial papers e debentures, assinale a alternativa correta.
E aqui estão as nossas 5 alternativas, recheadas daquelas pegadinhas clássicas que a gente acabou de revisar. Letra A. Bancos emitem commercial papers. Letra B. Debêntures são de curto prazo. Letra C. Commercial papers financiam capital de giro em curto prazo. Letra D. Ambos têm garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Letra E. Commercial papers superam o prazo de 1 ano. Pausa aqui e tenta resolver a questão antes da explicação, combinado? Se você marcou a alternativa C, mandou muito bem. Commercial papers, ou notas comerciais, são exatamente isso. Captação fora do sistema bancário para financiar capital de giro em prazos curtinhos, limitados a 360 dias. Agora, por que as outras são pura armadilha? A letra A é aquela pegadinha suprema. Bancos não podem emitir nem debêntures, nem commercial papers. A letra B inverte os conceitos, já que debêntures são para médio e longo prazo. E a D joga o FGC no meio, sendo que título corporativo não tem essa garantia. Comenta aqui embaixo qual ponto você mais confunde ou se alguma dessas armadilhas teria passado batido na hora do nervosismo. Aproveitando os conceitos operacionais, as bancas também adoram testar o vocabulário de mercado. A diferença básica na liquidez das operações é o tempo. Day trade, como o próprio nome já sugere, se refere a operações de compra e venda de um ativo que começam e terminam rigorosamente no mesmo dia. Já o swing trade engloba operações que duram dias ou até semanas, onde se carrega a posição aberta para o pregão seguinte. E onde é que toda essa mágica acontece? Essa tabela esclarece bem os ambientes de negociação. As vendas diretas iniciais, quando a empresa vende para os investidores, costumam rolar no mercado de balcão, que pode ser organizado ou não organizado. O balcão organizado possui uma fiscalização super rigorosa, servindo como uma ótima alternativa para empresas que ainda não entraram na bolsa. Por outro lado, a Bolsa de Valores é o mercado secundário organizado por excelência. É lá que a revenda dos papéis acontece diariamente, fervendo entre os investidores através das corretoras. Para fechar com chave de ouro, a gente inicia agora o nosso modo de revisão turbo final. É o momento de consolidar as palavras-chave na memória de forma visual e bem acelerada. Resumão rápido para os títulos de dívida. Leu a palavra debêntures na prova? A associação imediata tem que ser com dívidas de médio e longo prazo, emitidas sempre por sociedades anônimas não financeiras. Leu commercial papers? A ligação tem que ser na hora com o curto prazo. Notas comerciais de até 1 ano focadas puramente em capital de giro, também restritas a empresas não financeiras. Na hora de lançar essas emissões no mercado, a distribuição de risco na operação de underwriting é o que separa quem passa de quem reprova. Grava bem. Underwriting firme significa que o risco total é do banco. Underwriting de melhor esforço significa que o banco apenas intermedia, mas o risco de não vender os títulos e a operação encalhar continua sendo 100% da empresa emissora. E essa é a grande síntese que precisa nortear a resolução de qualquer questão sobre esse tema. O mercado de capitais existe fundamentalmente para permitir que a relação direta entre quem investe e a empresa elimine a barreira e os custos gigantescos do spread bancário. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado, curta e compartilhe com outros concurseiros.